Uma sexta-feira movimentada na política e na justiça, com essa mais nova investida do STF contra Jair Bolsonaro. E o jornalista Tiago Pereira chega para comentar o assunto. Tiago, com essa decisão, pode aumentar ainda mais, né? Pode ficar ainda mais turbulenta essa relação entre Brasil e Estados Unidos. Boa noite para você. Pode sim, pode aumentar, inclusive agora com sanções além das comerciais, também sanções militares, como apontam especialistas que falaram hoje aos diversos veículos de imprensa nacional, em especial a CNN. Boa noite a você, André, e a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Olha, uma perseguição em alta escala sem precedentes no país. Um dia após Trump enviar uma carta a Bolsonaro, deixando claro o descontentamento do republicano sobre as condutas antidemocracia no Brasil, Bolsonaro vira alvo numa espécie de vingança. Sim, o próprio Alexandre de Moraes colocou isso nas linhas que ele escreveu nesse mandado desta sexta-feira. Nas entrelinhas, portanto, da carta daí de Trump, fica claro que ele cita o STF. Teria sido isso a motivação? Teve também o pedido de prisão feito pelo deputado gaúcho Paulo Pimenta, implorando ao Ministério Público Federal, e aqui cito a Procuradoria-Geral da União, medidas como essa. Ele cita, inclusive, o uso de tornozeleira eletrônica, como aconteceu. Bom, sendo uma ou outra a causa, pouco importa. Afinal, não é de hoje que o Supremo tem feito ações, no mínimo, estranhas, em especial quando possíveis alvos são políticos da direita. Falando nesses, num dia como hoje, o que se pergunta é: onde estão? O que irão fazer com essa nova investida de caça às bruxas a um ex-presidente? O Senado, a gente sabe, tem um poder, ele pode resolver independente ou não de pressão internacional. Portanto, não tem muita lógica que a família Bolsonaro possa pedir interferência internacional se a ação tem que ser feita aqui. Bolsonaro elegeu em 2022 o maior número de senadores e esses podem utilizar os já falados há muito tempo, os freios e contrapesos previstos na nossa Constituição e frear as investidas monocráticas de Alexandre de Moraes. Aliás, hoje ele foi além, pois após o início do cumprimento dos mandatos, ele jogou para a primeira turma, composta por mais 4 ministros, a análise da decisão aprovada já por maioria. Primeiro ele enviou sozinho, depois ele recuou, vão achar que eu sou um ditador. E aí jogou para a primeira turma, para os mais 4 ministros votarem, e já tem a maioria, eles têm até segunda-feira para votar, mas a maioria já definiu, portanto, a decisão foi concedida aí a manutenção de todas as medidas impostas hoje. E a decisão de Trump sobre as tarifas, que agora o que o STF faz é dobrar essa aposta, era algo inevitável. Frente, claro, às decisões do governo Lula, que tem se aliado cada vez mais com governos autoritários, que não têm relação com os Estados Unidos. Falas, deboches, inclusive de Janja, benefícios feitos a outros países em detrimento aos Estados Unidos. Por isso, o Trump pede uma investigação da Câmara de Comércio. Sobre a 25 de março, no relatório de fevereiro, parece que só viram agora, ou seja, não é desse momento, o que os Estados Unidos dizem é que todos nós já sabemos. Lá, gente, é um berço de mercadorias piratas, falsificadas e com vistas grossas do governo. Pouca fiscalização, seja do governo ou da Prefeitura de São Paulo. A gente sabe, é o Paraguai brasileiro. Isso tudo à luz do dia. E aí as narrativas se fundem, elas se juntam numa tentativa de colocar a população contra o Trump e Bolsonaro, os políticos mais populares dos Estados Unidos e do Brasil. Agora nos resta aguardar o posicionamento da Casa Branca, que por enquanto se mantém em silêncio, que não deve ser nada bondoso ao Brasil, já que não há por parte do governo brasileiro qualquer sinal de que queira ter pelo menos um telefonema diplomático à maior democracia do mundo, que por ironia também é a maior economia do mundo. E para finalizar,
Lula e o Itamaraty ignoram a fala do chefe da OTAN, o Mark Rutte, que prometeu taxar em 100% o Brasil caso continue financiando a Rússia, que invade ilegalmente diariamente o território ucraniano. Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, mentiu em entrevista à CNN ao citar dados de países europeus que continuam tendo relações com a Rússia, aumentando o caldo da possibilidade do cerco fechar e nós ficarmos cada vez mais isolados das democracias e aliados às ditaduras que Lula, PT e a esquerda tanto apoiam mundo afora. Por hoje é só. Com essa semana pesada, a gente finaliza desejando, se é possível, um excelente final de semana, esperando que as notícias ruins parem por aí. A gente, infelizmente, sabe que não vão parar, né? Tem cenas dos próximos capítulos, a gente fica acompanhando e trazendo aí os desdobramentos ao longo da nossa programação. Tiago, muito obrigada e bom fim de semana. Bom final de semana e antes, vamos ser otimistas. Tá bom. Até semana que vem. Até.